Bom, pessoal, bom dia, tudo certo aí com vocês? Seguimos, nessas férias forçadas horríveis, mas vamos lá. Olha só, dando continuidade, hoje frente B, capítulo 3, a gente estava falando de ordem bipolar, já estão vendo aí a figura, a divisão do mundo entre a influência dos Estados Unidos, que representa aí do nosso lado esquerdo, que seria o oeste, ou ocidente, e o outro lado, o leste, oriente, que seria a URSS, beleza? Essa ordem bipolar ela é marcada pela Guerra Fria, a gente já tinha visto isso. Os exercícios eu já tinha deixado, porque eu já tinha dado essa aula para vocês, e eu estava fazendo essa parte do pós-Segunda Guerra Mundial. Já havíamos falado das conferências, Teherã, Yalta e Potsdam, paramos na doutrina Truman, quando eu falei para vocês que a doutrina Truman ela fez uma espécie de disputa já entre Estados Unidos e o URSS, porque houve um convencimento a partir do discurso do Truman para que Grécia e Turquia, que originalmente se localizam, vocês podem olhar ali no mapa, no canto direito inferior ali, a Turquia e a Grécia, tá? Originalmente elas se localizam na Europa Oriental, a Turquia até numa parte do Oriente Médio, uma boa parte no Oriente Médio, e o discurso do Truman convenceu os dois países, convenceu no âmbito financeiro, vamos dizer assim, os dois países, para que eles fizessem parte da chamada Europa Ocidental, que foi determinada ali pela Conferência de Yalta. Eles ainda não haviam se decidido e o Truman convenceu os dois para que eles fossem capitalistas. E aí a gente tem o pontapé inicial da chamada Guerra Fria, 1947, beleza? Vamos falar agora então do Plano Marshall, Vamos definir o que seria o Plano Marshall. O Plano Marshall, pessoal, ele foi um empréstimo, que foi feito aí pelos Estados Unidos para os países da Europa Ocidental, tá? Tem aí a divisão, essa linha roxa marca a cortina de ferro, portanto, os países que estão à direita, aí da linha roxa, seriam os países da Europa Oriental, Uma outra hora a gente vai acabar falando da Iugoslávia, o que foi que aconteceu, tal, da Albânia também, E aí a gente tem os países da esquerda, que seriam os países da Europa Ocidental. Seriam esses países, então, que seriam agraciados com os empréstimos do Plano Marshall. Tá? O Plano Marshall ele visava dois objetivos. Primeiro, uma recuperação econômica e uma recuperação estrutural. A economia dos países estava arrasada, totalmente destruída, e aí precisava de uma grana imediata. E aí veio a grana. Sem contar também que várias das infraestruturas, aeroportos, portos, rodovias, ferrovias, tudo destruído. Então a grana também ia para recuperar as infraestruturas. Então esse é o grande objetivo do Plano Marshall. Tá? Eu coloquei um asterisco ali no Plano Marshall, porque é o seguinte, o Plano Marshall, pessoal, ele possibilitou com que a Europa criasse uma unidade. Em 1944, 4 anos antes, houve uma formação chamada Benelux, Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Foi um bloco econômico, uma área de livre comércio. A coisa foi crescendo, em 1951 virou o SECA, que é a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, com a entrada da Alemanha Ocidental, da França e da Itália. O negócio, houve aí um aumento dos interesses, o negócio cresceu mais, e aí em 1957, ou seja, quase 10 anos depois do Plano Marshall, tá, nós tivemos a formação do mercado comum europeu, entre esses 6 países, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Alemanha Ocidental, lembrando, Alemanha Ocidental capitalista, Alemanha Ocidental, Itália e França. E aí nós temos uma área de livre comércio, nós temos uma união aduaneira e nós temos um mercado comum. Seria a terceira categoria, que é a livre circulação de pessoas, mercadorias, produtos, grana, capital, entre esses países. Tá? Então, sem medo de errar, dá para a gente falar assim, que a União Europeia hoje só existe graças ao Plano Marshall. Tá? Dá para falar isso. O Plano Marshall possibilitou a formação de uma comunidade europeia, lá em 1957, que foi evoluindo, entrando países, até virar União Europeia, como nome União Europeia, em 1992, beleza? Então essa é a ideia aí do Plano Marshall, tá? Anotem esse conceito, hein? Tá? Bom, dando continuidade, em 1949 nós temos o Comecon, o Comecon foi uma organização econômica criada pela URSS,
tá? Conselho de Organização Mútua e Cooperação Econômica, esse é o significado da sigla, Conselho de Organização Mútua e Cooperação Econômica, certo? Comecon, criado pela URSS. Muita gente, de maneira até equivocada, coloca assim, o Comecon é o plano Marshall do socialismo, da URSS. Não, não é o plano Marshall, porque na realidade é assim, vem grana, vem ajuda, né, vem mais financiamento para tentar ajudar os países da cortina de ferro, da Europa Oriental, do lado direito ali, certo? Né? Do que um empréstimo. Tá? Tipo, a União Soviética está ajudando os caras, ela quer ter os caras do lado, né? Para definir uma área de influência forte. Agora, tem um outro detalhe, o Comecon também, ele meio que dá um direito, né? Porque, organização mútua. Então vamos pensar assim, eu posso interferir no seu país na hora que eu quiser. Entendeu? Então eu vou colocar um ditador, por exemplo, na Romênia, que seja favorável ao meu governo. Tá? Eu não vou querer um romeno que não seja favorável ao RSS. Então tem a parte política também, eles vão interferir na parte política. Beleza? Isso é o Comecon. Tá? Então, depois vocês anotem o conceito em cima do que eu falei, hein, gente? Por favor, vai montando esse caderno aí. Agora vem a parte péssima da coisa, né? Que representou aí talvez o auge da corrida armamentista, né? Os dois blocos militares, né? Dentro aí da Guerra Fria. OTAN, que significa Organização para o Tratado do Atlântico Norte, que é da parte capitalista, e Pacto de Varsóvia, né? Varsóvia, capital da Polônia. Polônia, um país localiza aí no mapa, né? Na cortina de ferro aí da região da Europa Oriental, certo? Bom, objetivo da OTAN, impedir o avanço socialista, tá? Nos países capitalistas. Né? Se tiver alguma coisa aí socialista dentro de país capitalista, a OTAN intervém de maneira militar. Objetivo do Pacto de Varsóvia, impedir o avanço capitalista nos países socialistas, né? De maneira bem direta. Por que isso representou uma corrida armamentista? Porque os países vão começar a produzir armas, né? Ou para fugir da ameaça socialista, do lado da OTAN, ou para fugir da ameaça capitalista, do lado do Pacto de Varsóvia, né? Aí a produção de armas vai ser um negócio absurdo. Tanto os Estados Unidos quanto o RSS vão produzir uma enormidade de armas. E a grande questão é, essas armas elas vão ter que circular. Durante a Guerra Fria elas vão circular, vamos ter vários conflitos, Guerra da Coreia, né? Violência da Guerra da Coreia, crise dos mísseis, que foi uma quase guerra, a gente já viu até à tarde isso, né? Guerra do Vietnã, entre outras. Tá? Nós vamos acabar falando isso com mais calma depois. Né? Mas o fato é que essas armas circulam até hoje, gente. Então, mesmo pós-Guerra Fria, tem arma americana da época da Guerra Fria, tem arma soviética da época da Guerra Fria circulando em países africanos, em países da América Latina, em países asiáticos, né? Nessa infinidade de conflitos que a gente tem. Beleza? Então, essa é a ideia dos dois blocos militares. OTAN, capitalista, Pacto de Varsóvia, socialista. Anotem isso, por favor. Por fim, Conferência de Bandung. Lembra que eu mostrei aqui para vocês Iugoslávia, que não estava dentro da cortina de ferro, e a Albânia também não? Se vocês olharem no mapa aí, os dois não estão. Alguns outros países, como o Egito, por exemplo, tá? Como a própria Indonésia, como a própria Índia, eles decidiram se manter neutros. Tipo, eu não vou seguir o que os Estados Unidos prega e nem o que o RSS prega, tá? Por exemplo, a Iugoslávia se declarou socialista, só que falou assim, Stalin, não, você não vai influenciar no meu país não, o Comecon não vai vir para cá não, tá? Então, a Conferência de Bandung, ela foi organizada em 55 para legitimar uma neutralidade, né? Tipo, eu quero ser socialista, eu quero ser capitalista, mas eu não quero os Estados Unidos nem o RSS intervindo nos meus territórios. Ponto. Seria isso a Conferência de Bandung, beleza? A ideia da neutralidade. Vários países do chamado Terceiro Mundo, né, participaram, né, da Conferência de Bandung, né, não se alinhando nem a um nem a outro, né? Então, por isso que ela ganhou aí uma certa importância. Beleza, pessoal? Por hoje é só, né? Tem bastante conceito aí, apesar de não ser uma aula longa, gravada, mas se fosse, né, presencial, seria uma aula que a gente ia anotar bastante coisa. Então eu quero que vocês anotem tudo isso. Fechou? É nóis. Tamo junto, gente.